Olá pessoal, sou o Diogo Avelino, System Engineer da Planet do Brasil. Estamos aqui no nosso Briefing Center, localizado em São Paulo. Esse Briefing Center é o primeiro da América Latina e a ideia é que nós possamos tanto expor quanto demonstrar as nossas linhas de produtos que atendem o mercado nacional, o mercado Cone Sul e nosso mercado global. Grande parte das soluções que nós temos aqui são soluções que estão focando principalmente na eficiência energética e nos problemas que nós temos nos data centers atuais. Eu gostaria de falar um pouquinho para vocês quais são esses problemas antes de entrarmos nas soluções e também, principalmente, o que vem a ser o pilar da infraestrutura física no dia a dia de hoje. A infraestrutura física, ela passou a ser, muitas vezes, um ponto fundamental e, como posso dizer, vital para se manter toda a estrutura do que nós temos nos data centers atuais. Se a gente analisar um pouquinho como é que era isso no passado, né? Os data centers antigamente eram data centers que muitas vezes eram data centers que tinham propósitos dos mais variados tipos, né? Era um data center muito mais possível de ser feita alguma alteração, qualquer alteração de cabeamento, de estrutura era muito mais flexível, principalmente com a normatização, com novas tecnologias, projetos específicos, os data centers de hoje estão cada vez mais estruturados. Então isso vai demandar uma série de características e uma série de processos que necessitam seguir, e esses processos muitas vezes estão justamente ligados com algumas coisinhas que nós temos aqui dentro da nossa solução e principalmente na parte de tecnologia. A gente costuma falar que a infraestrutura física hoje ela é uma pavimentação para toda essa rede, toda essa infraestrutura por trás possa existir, possa realmente alavancar os novos data centers no projeto de vocês. Uma das principais tecnologias que nós temos hoje e que realmente vai demandar todo esse trabalho, todo esse projeto de data center é a virtualização. A virtualização, pura e simplesmente, ela traz muitas vezes uma maior dissipação térmica, uma necessidade energética, uma maior probabilidade de ter um problema ou até de algum tipo de parada, porque muitas vezes uma virtualização está sempre alinhada com uma consolidação. Então, no dia a dia, problemas tais como replicação, sites, uma série de outros fatores que estão no nosso dia a dia, eles acabam realmente fazendo com que esse processo ele seja um processo extremamente crítico para o nosso negócio. Logicamente, a virtualização e a consolidação elas trazem ganhos significativos para empresas, né? Tem muita empresa hoje que está preocupada com a sustentabilidade, então a questão de pegada de CO2, tem muita empresa preocupada com a questão de redução de POE, que é basicamente um índice que a gente mede de eficiência energética, além de, obviamente, maior poder computacional, uma maior operação no dia a dia. Então, todos esses processos são processos que realmente trazem de benefício para a empresa. Só que, por trás disso tudo, o que a gente tem e realmente pode ser uma coisa que vai implicar no nosso dia a dia e aonde está a preocupação de vocês? Primeiramente, a questão de alta disponibilidade, ela vai demandar uma massa maior e uma quantidade maior de cabeamento. Então, a gente vai ter uma alta densidade de cabeamento, uma alta densidade de equipamentos no nosso data center. E, por sua vez, obviamente, você vai ter maior dissipação térmica, você vai ter problema de fluxo de ar. Então, são coisas que, obviamente, vai depender do seu projeto de data center, mas uma coisa muitas vezes está ligada à outra e realmente pode gerar um problema no dia a dia, seja para lançar um projeto novo ou seja para um ambiente que já existe, um ambiente realmente que vai sofrer algum tipo de retrofit. Nós vamos começar a falar um pouquinho agora das soluções que principalmente focam com relação à parte de todos esses cenários, e a primeira delas será a parte de roteamento e encaminhamento. Nessa parte de roteamento e encaminhamento, grande parte dos nossos produtos, das nossas soluções, elas têm algumas características principais. A primeira delas é a questão de fácil instalação, a questão de usabilidade, a questão principalmente de modularidade. Então, grande parte dessas soluções você vai ter uma série de acessórios, uma série de comprimentos, larguras e características exclusivas para cada linha de produto. O principal ponto que vocês devem observar nesses produtos, primeiramente, é a questão que está atrelada ao que nós discutimos anteriormente, que é a questão de fluxo de ar dentro do data center. O fluxo de ar dentro do data center é um fluxo de ar que cada vez mais vem tendo uma necessidade de demanda, uma necessidade
de refrigeração adequada. Então, o encaminhamento aéreo ele passa a realmente ser um sistema crítico do nosso data center, porque ele tende a desobstruir o cabeamento que vai embaixo do piso elevado. Então, essa primeira solução que vocês estão vendo é a solução de wire grid, é uma solução usada para cabeamento metálico. Ela vem com as estruturas e o encaminhamento em 12, 18, 24 e 30 polegadas, além dos acessórios de descida, os acessórios de conexão, todas as suas particularidades para não só trabalhar com esse cabeamento, mas também melhorar a estética do data center. Além, obviamente, do raio de curvatura, para proteção do cabo, todos esses fatores que vocês podem observar aqui. Outra solução que vocês estão vendo sob o wire grid é a solução de Fiber Runner. A solução de Fiber Runner ela é uma solução utilizada principalmente para encaminhamento de fibra ótica, encaminhamento de estrutura cabos trunk. Essa é uma estrutura que te possibilita toda uma modularidade. E podemos aqui até dar um exemplo. Existem áreas do data center que você tem uma densidade maior de cabos do que outras. Nessas áreas você pode ter um Fiber Runner de uma largura maior. Em outra área você pode ter de uma largura menor. E a solução da Pandit ela é totalmente modular. Ela permite que você transite entre essas diversas áreas e realmente você consiga interligar todas as suas áreas de data center, com a área de telecomunicações e as outras áreas dentro do próprio edifício comercial. Tão importante quanto a parte de encaminhamento, que muitas vezes é responsável por fazer todo esse roteamento dos cabos dentro do nosso data center, é justamente a parte de confinamento. Nós vamos falar discutir um pouquinho com relação às topologias e cenários possíveis para eficiência energética em confinamento e realmente tratar esse cenário passo a passo. Uma das preocupações, digamos, principais do que temos hoje para o cenário de data center e que muitas vezes está realmente relacionado com preocupação tanto dos gestores de data center quanto das empresas, é a parte de eficiência energética. Com a dissipação, com a maior densidade de cabos, a parte de virtualização, consolidação, a parte de refrigeração passou a ser um ponto realmente crítico, muito importante para o funcionamento do data center. Conforme nós vimos na parte de roteamento, as soluções que compreendem toda a linha da Pandit, elas também trabalham principalmente com essa preocupação. A solução primária para que possamos ter uma refrigeração adequada no data center, ela trabalha principalmente na arquitetura de corredor quente e corredor frio, de modo que o servidor possa puxar o ar pela parte frontal e dissipar o ar pela parte traseira. E existe uma preocupação grande e principalmente para que os projetos realmente sejam bem conduzidos, que essa conservação de refrigeração entre o corredor quente e o corredor frio realmente faça com que a troca de calor não exista. Então, por exemplo, soluções como tampas cegas, soluções como cortina, ou até soluções, principalmente quando a gente vai fazer a vedação de piso elevado ou a parte superior de rack, a Pandit trabalha com essas soluções. Então, vocês podem observar, aqui está disposta a parte de Kubut, realmente é uma solução que toda a parte de fechamento, toda a parte de proteção do feixe de cabos que vem debaixo do piso elevado ou na solução e a outra versão que nós possuímos em cima do teto, ela realmente são soluções que possam trabalhar no dia a dia com todas as certificações, tanto da parte de qualidade quanto da parte térmica, seja através de normas da SHRAI ou normas da TIA. O que nós vamos ver a seguir são soluções de enclosuramento, principalmente da parte de corredor frio e solução de chaminé, que a gente chama de confinamento de corredor ou confinamento de ar quente. Essa solução é uma solução que nós trabalhamos com a solução de confinamento de ar quente, é uma solução que nós vamos visualizar a chaminé e estamos de frente para a solução de confinamento frio, como vocês podem observar mais uma vez. Então, agora nós vamos ter uma visão dentro de como essa solução e como realmente as outras linhas de produto da Pandit elas podem agregar valor para o data center do dia a dia de vocês. Agora a gente está aqui justamente dentro da solução de confinamento de corredor frio. A gente pode observar aqui toda a parte de infraestrutura, tanto na parte do teto quanto nas duas laterais, fazendo o fechamento do corredor. Essa solução de confinamento é uma solução principalmente voltada para a eficiência energética. Isso vai impedir que ocorra a troca de calor entre o corredor quente, que está fora desse ambiente, e o corredor frio, que pode ser ter o ar insuflado por baixo do piso ou através de ar-condicionados em roll.
Essa é uma topologia e principalmente uma estrutura que permite que muitas vezes possamos ter tanto racks de 600, 700 ou até 800 milímetros de largura, quanto racks homogêneos dentro do mesmo ambiente. Esse é um ambiente que ele vai estar totalmente com uma temperatura uniforme dentro nas diferentes alturas dos racks. Obviamente isso vai estar alinhado com a pressão que vem por baixo do piso elevado. E essa é uma estrutura que principalmente a gente vai ver como nós conseguimos manter toda essa estrutura desde que nós começamos agorinha mesmo, através da conservação de refrigeração, e posteriormente vamos falar um pouquinho com relação à chaminé. A chaminé é uma estrutura que é posicionada sob o rack, e através da chaminé nós conseguimos justamente ter toda uma forma com que o ar seja dissipado na parte traseira do rack e ele suba através da estrutura do rack, através da estrutura da chaminé, e vá para o retorno do pleno de volta para o sistema de refrigeração. Seja através do chiller, seja através dos fan coils, e retorne para dentro do ambiente através das cracks das máquinas de ar-condicionado. São duas soluções que nós temos para a solução, principalmente para a parte de confinamento, tanto de corredor frio quanto da parte de chaminé. E vamos falar um pouquinho agora em relação à parte de transferência de dados. Essa aqui é uma das nossas soluções para a parte de rack. Esse é um rack propício, que nós chamamos da família N-Type, são racks voltados para a linha de network. Como vocês podem observar, nós temos dispostos um switch de alta densidade, e justamente toda a preparação desse rack com o recuo que é feito justamente entre a parte frontal e o primeiro perfil é onde realmente vai ser possível fazer todo o roteamento e organização do cabeamento. Temos dispostos aqui também nesse rack, dentro da parte de cabeamento e roteamento de cabo, uma solução de Cat6 de small diameter. Essa é uma solução de 28 AWG, então isso vai te propiciar uma melhor organização do feixe de cabos, isso vai ter um impacto direto na sua infraestrutura, então, por exemplo, a parte de peso em cima das calhas, a parte de roteamento, organização, vai ser facilitada através de um feixe menor de cabos, como nós podemos observar nessa estrutura que nós temos montadas aqui. Gostaria também de aproveitar e apresentar para vocês a nossa solução de Coolboot. A solução de Coolboot é uma solução que nós já discutimos anteriormente, justamente para fazer a vedação tanto do piso elevado, quanto na sua outra versão que nós temos, a parte de vedação da parte superior do topo do rack. Essa aqui é um Coolboot que nós temos para fazer a parte de vedação do piso elevado. Então nós temos a entrada do feixe de cabos, nós fazemos o quê? Basicamente, fazemos toda a parte de vedação, né? De modo que o cabo fique extremamente acoplado e proteja com relação à troca de calor e perda de pressão do ar por esses furos, que muitas vezes são furos que não estão dentro da estrutura de cooling do seu data center. Gostaria de comentar para vocês, seguindo a parte de alta densidade e principalmente a parte de alta transferência de dados, um pouquinho das soluções MPO da Panuit. A Panuit lançou recentemente um produto chamado PanMPO, que é um produto que trabalha com um conector MPO de 12 fibras, multimodo, e os nossos diferenciais e as nossas soluções para esse conector são justamente a possibilidade de trocar o gênero e trocar a polaridade no mesmo conector. Então, através desse mecanismo que vocês podem observar, são feitas a manobra e justamente toda a troca no próprio conector. Tá? Então, isso vai te possibilitar, muitas vezes, sair de uma topologia 10 GB e passar por uma topologia 40 GB utilizando o mesmo cabo trunk. Isso te propicia tanto a parte de saving quanto a parte de operacional, tanto no controle de estoque. Você vai evitar ter uma série de quantidades de cabos e partináveis diferentes por conter no único produto a solução para todos os cenários possíveis, tanto de método A quanto método B, para a parte de polaridade, e a questão de gênero, macho e fêmea, dentro do mesmo conector. Esse é um produto diferencial que a Panuit trouxe para o mercado, uma tecnologia patenteada, e que com certeza vai agregar, tanto tecnicamente quanto economicamente, no seu projeto no dia a dia. Todo o gerenciamento do data center no dia a dia, ele exige uma série de funcionalidades e uma série de características aos quais os gerentes de data center estão cada vez mais requisitando. Uma delas é um sistema propício,
muitas vezes chamado de DSIM, onde você possa capturar tanto a parte de energia quanto a parte ambiental, a parte térmica e uma visualização completa através de um dashboard, através de um relatório de como está a saúde do seu data center. Uma das soluções que a Pandit trouxe para o mercado é a solução de Hack Energy. Essa solução ela possibilita que a energia e os sensores ambientais tragam para dentro do software todo o monitoramento, toda a visibilidade, gráficos de tendência, relatórios e uma série de outras funcionalidades, alarmes que possam agregar algum tipo de alarme ou algum tipo de trabalho e proatividade para a equipe no dia a dia. Vocês podem visualizar, essa é uma solução composta de um gateway. Esse gateway está disposto através de 2 sensores de energia e 4 sensores ambientais. Essa é a nossa linha de entrada que nós chamamos, a chamada linha Hack Energy, para data centers pequenos e médios. Essa linha ela é composta através de 2 clamps, que são dispositivos dispostos diretamente no cabo que vai no circuito de uma régua não gerenciável. Ele passa a medir essa corrente e fazer com que esse gateway leia a informação de consumo dessa régua e traga para dentro do software. Além disso, é possível que o mesmo gateway seja utilizado para medir temperatura, umidade, fluxo de ar e outras variáveis ambientais que vocês gostariam. Além desse gateway, existem outras famílias com uma quantidade maior e maior densidade de portas, tanto de ambiental quanto portas disponíveis para a parte de energia. Esse é um dos dispositivos e uma das soluções da família Smart Zone. Além dele, nós possuímos ainda a própria régua gerenciável, também que possa ser acoplada ao gateway, além do dispositivo chamado dispositivo inline, onde nós possamos ligar a régua nesse dispositivo e o dispositivo no circuito, fazendo uma espécie de bypass e medindo toda a corrente que passa nesse circuito e na régua como um todo. Essas são alguns exemplos da nossa linha nova de produtos, além da linha de conectividade, de patch panel, da parte de fibra e também dos sensores ambientais que você a Pandit já lançou há algum tempo aqui no mercado nacional. Gostaria de agradecer e qualquer informação adicional, por favor, fique à vontade para visitar o nosso site. Obrigado.